Nós vamos falar hoje, nesse momento tão complicado que o Brasil e o mundo está passando, eu acredito que a sua especialidade, mais do que nunca, ela é de suma importância, né? Porque trata da saúde mental, tá certo? E nesse momento de confinamento, nesse momento que está todo mundo aí preso dentro de casa e liga a televisão e é tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim, é morte não sei aonde, é a Itália que é o epicentro, que agora já não é mais o epicentro da epidemia, agora é os Estados Unidos, e a gente torcendo para ligar a televisão, para assistir aqui a TV Diário do Sertão e ouvir notícia boa, né? Olha, a coisa está melhorando e tal. Mas enquanto isso, as pessoas começam a pensar, e muitas delas começam a pensar até em coisas que nem deveriam, né? Eu gostaria de saber o seguinte, Léo, até antes da gente começar o nosso papo aqui sobre a temática, eu gostaria de ouvir você também como cidadão brasileiro, né? Você que é um homem muito esclarecido, você que é um cara de uma inteligência assim fenomenal, tá certo? Como é que você vê hoje essa situação no nosso país? Eu vou falar aqui do Brasil, né? Onde a gente se depara vendo o quê? O presidente da República, Jair Bolsonaro, falando nas pessoas voltarem ao trabalho, tá? E sem nenhum partido político, sem nenhuma ideologia política, em parte eu concordo, tá? Não totalmente, não em tudo, mas em parte sim, né? O Brasil não pode parar, a economia não pode entrar em colapso, né? Mas, aí por outro lado, os governadores dizendo que não, que tem que ter cuidado, que está no momento crítico da epidemia, tá certo? E as pessoas ficam nessas meias que, meu Deus do céu, o que é que eu faço, afinal de contas? Às vezes a gente começa a pensar até que parece que tem dois governos, essa é que é a verdade. Um é o presidente falando uma coisa, outros são as pessoas, os próprios ministros falando outra, os governadores. Como é que você vê esse momento, Léo? Você, não como o médico doutor Léo, mas como cidadão brasileiro, Léo Abreu. Claro, Fernando, sem dúvida nenhuma. Essa preocupação e esse medo ele é geral de todas as pessoas, inclusive dos profissionais de saúde, sobretudo eles, né? Que estão os profissionais diante de uma realidade que nós não tínhamos até então. Não que nunca tivesse ocorrido epidemias ou pandemias no mundo inteiro, já muitas, inclusive, muito mais graves em termos de mortalidade, mas o contexto atual ele é muito diferente do que já ocorreu na história do mundo, porque além do fator doença, pandemia, vírus, proliferação, infecção, vem também um conjunto de difusão de informações e muitas vezes de desinformações. A mesma internet que ajuda as pessoas a encontrar pessoas, a ter acesso ao conhecimento, é a mesma internet que difunde fake news, que difunde informações de forma desencontradas e que gera reações muitas vezes também desproporcionais. Então essa é uma realidade que conjuga duas situações, a de saúde, doença, com a parte comportamental, né? As relações entre os países, o acesso à comunicação, a difusão da comunicação, a forma com que os poderes públicos agem, como reflexo exatamente dessa realidade. Então isso é tudo muito novo. Ontem eu recebi algo, eu quero colocar, não para não parecer desrespeito, ou indelicadeza, mas até para que a gente relaxe também diante da situação, algo que me fez rir diante dessa situação, que me deixa aflito. Alguém me disse, está difícil, porque se nós saímos para trabalhar, a gente morre pelo vírus. Se a gente fica em casa, a gente morre de fome. E se a gente vai para as redes sociais, a gente morre de raiva, né? Porque é algo complexo. Mas, respondendo a você, primeiro, dizer assim, eu acho, apesar de toda essa dificuldade, apesar de toda essa comoção que nós estamos vivenciando, e vamos ainda vivenciar nos próximos dias, a meu ver, isso vai ter um grande aprendizado para os seres humanos de uma forma geral, para todo mundo. Ao final dessa pandemia,
as pessoas vão começar a ter que refletir sobre as relações, a começar em casa, as relações familiares, né? Os governos vão ter que tomar condutas e medidas e posturas diferentes daqui para frente, no enfrentamento às doenças, no enfrentamento às epidemias e pandemias. Eu acho que o mundo vai ter uma grande lição, né? Mas voltando à situação atual, né? Isso é uma projeção futura. Eu acho que, ao final dessa pandemia, os organismos internacionais, sobretudo a ONU e a Organização Mundial de Saúde, vão precisar chamar o feito à ordem, a China, porque, a meu ver, a China tem uma grande responsabilidade, sim, nessa pandemia. Nós assistimos, há cerca de 3, 4 meses atrás, a imprensa mostrando a eficiência dos chineses e a presteza com que, em poucos dias, construíam hospitais, como que em pouco tempo eles isolavam áreas e mediam a temperatura das pessoas, os equipamentos de alta tecnologia que os profissionais de saúde usavam, dando a nós a entender a presteza, a eficiência, o pronto atendimento de um país pujante, né, economicamente, como a China. Mas, por outro lado, nós não esqueçamos que a China, no primeiro momento, ela omitiu sim informações sobre esse vírus. Inclusive, o doutor Li Wenliang, eu acho que é isso o nome dele, é um oftalmologista, é um dos primeiros médicos, ainda no ano passado, que descobriu o coronavírus, o Covid-19, e tentou dialogar com a comunidade científica internacional exatamente para repassar as características do vírus, como se dava a proliferação, a disseminação, a letalidade, a faixa epidemiológica de acometimento. Todas essas informações que hoje nós estamos tendo, lá atrás, nós poderíamos ter tido essas informações com pelo menos 3 meses de antecedência. Se isso tivesse acontecido, inclusive o doutor Li Wenliang, ele faleceu do próprio Covid-19, nós teríamos tomado medidas muito mais antecipadas, né? A OMS teria decretado pandemia com mais precocidade, porque o primeiro ponto a se agir em pandemia, antes do isolamento social, é o isolamento geográfico. Então, primeiro se faz uma contenção geográfica da doença. Então, voos internacionais são cancelados, cruzeiros são cancelados, né? A parte marítima, comércio de cargas e produtos que são importados, eles passam a ser rigorosamente supervisionados, e a gente dá uma primeira contenção da expansão da doença dessa forma. E o que nós assistimos por omissão das autoridades chinesas, além da morte desse profissional de saúde e outros, foi que medidas como, por exemplo, se nós soubéssemos antecipadamente que os idosos eles tinham um acometimento mais letal, a Itália não estaria passando pelo que está passando hoje, vendo seus idosos morrerem em quantidades gigantescas, né? Só de ontem para hoje foram 1.000, quase 1.000. Né? Então, essas medidas teriam que ser tomadas de forma mais antecipada. Os voos, como eu falei, aglomerações, até mesmo o Carnaval do Brasil poderia ter sido suspenso a tempo se nós tivéssemos essas informações, e não houve. Mas o fato é que isso vai ficar para depois. O foco agora é como enfrentar, já que a barreira geográfica foi abolida, né, os voos não foram cancelados a tempo e a circulação de pessoas aconteceu livremente, nós precisamos agora, então, partir para a segunda etapa, que é o isolamento social. E como esse isolamento social deve ser feito? Eu acho que não há dúvida nenhuma de ninguém, de nenhuma autoridade, que há necessidade de atender as pessoas vulneráveis, os idosos, e de proceder ao isolamento social. Mas como esse isolamento social deve ser feito? Né? Essa é que é a grande questão. Aqui no Brasil, por exemplo, né, sabendo das informações que nós temos dos idosos acima de 60 anos e as pessoas com menos de 60 anos que sejam portadoras de doenças imunossupressoras, como diabetes, asma, doenças autoimunes, câncer e por aí vai, nós teríamos feito o primeiro momento o isolamento vertical, ou seja, mantém-se os idosos em casa, mantém-se as pessoas jovens com problemas de saúde em casa, né? Evita-se aglomerações, suspende reuniões em grande quantidade em teatros, cinemas, casas de show, lugares onde se aglomera muitas pessoas, mas se mantém ainda a atividade econômica em funcionamento.
com os devidos cuidados, uso de máscaras, álcool gel, limpeza constante das mãos, não é? As empresas poderiam reduzir de forma gradual as suas atividades, tanto as públicas quanto as privadas, da seguinte maneira: então, a empresa que tem lá 10 funcionários, ela abre segunda, quarta e sexta com 5 funcionários e terças, quintas e sábados com os outros 5 funcionários. Isso demandaria menos gente procurando ônibus e metrô, menos gente circulando na rua, porém as atividades econômicas não estariam suspensas. Até porque, aqui no Brasil, o pico de acometimento das pessoas se dará entre o dia 1º de abril e 20 de abril. Então, ou seja, nós nem entramos ainda no período de maior acometimento da doença, de disseminação, profusa disseminação da doença e também dos casos de óbitos que vão acontecer, sem dúvida já estão acontecendo, né? Nós temos hoje, com 3.420 pessoas infectadas, 92 mortes no Brasil. Na Paraíba, graças a Deus, ainda nenhuma, mas 9 casos já foram confirmados. Mas, enfim, está previsto para abril ainda o pico de acometimento da doença. Então, o lockdown que você falou, que é o isolamento social horizontal, ou seja, todo mundo em casa, deveria estar sendo pensado em fazer apenas na próxima semana. Porque o que acontece? Nós já estamos aí há 2 semanas de isolamento total, já começa gradualmente uma substituição do medo da doença pela expectativa do desastre econômico que vai acontecer, não é? Com as pessoas desempregadas, com expectativa de não ter acesso nem à alimentação. Nós precisamos lembrar que a maioria da população brasileira é de pessoas que vivem na informalidade, elas não têm emprego garantido e precisam arrecadar um dia para se alimentar no outro no mesmo dia. E essas pessoas estão em casa pensando exatamente no que vai acontecer com o acesso delas à alimentação. Isso também é um problema de saúde. Outro grande problema, nós não podemos esquecer que enquanto o coronavírus vai afligindo as pessoas, tem alguém com dor de dente em casa, precisando de um dentista e não encontra, nem na rede pública, nem na rede privada. Tem pessoas com depressão, pensando em se matar, que não tem um psicólogo para acolhê-las ou um psiquiatra para passar uma medicação para acalmá-la, porque está fechado os CAPs, porque está fechado as clínicas privadas, não é? E por aí vai. Então, não há dúvida de que é preciso ter medidas de isolamento, mas elas estão sendo feitas aqui no Brasil de forma descoordenada ou incoordenada, né? E eu quero crer que os prefeitos, os governadores estão tomando essas medidas de boa fé, por desespero mesmo, por não conhecer a realidade, por entender que estão ajudando as pessoas. Eu quero crer que esse seja a motivação e acredito sinceramente que seja. Porém, você, no afã de reduzir a transmissão, porque em que se consiste o isolamento social? Como esse vírus se transmite rapidamente, o pensamento simples é, se ele se transmite rápido, se a gente não isolar todo mundo, rapidamente as pessoas vão adoecer, rapidamente vão começar a ter casos graves que vão correr para os hospitais vão entrar em colapso. Isso é uma verdade, sem dúvida nenhuma. Isso é uma verdade. Porém, pensando no não colapso da saúde, na hora que um prefeito de uma grande cidade decreta que a partir de aquele momento nenhum ônibus circula mais na cidade, como é que os profissionais de saúde no outro dia vão chegar aos hospitais para trabalhar? Então você está lá às 7 horas da manhã, um grande hospital de referência para atender pacientes com suspeita do coronavírus, e os técnicos de enfermagem não vêm, o pessoal da limpeza não vem, o pessoal da cozinha não vem, o segurança, a portaria, porque não tem ônibus, não tem como se deslocar. Os hospitais, de repente, passam um problema no sistema de refrigeração do hospital, da UTI, os ar-condicionados entram em pânico. O hospital liga para a empresa que presta assistência ou para o fornecedor de oxigênio e as empresas vão dizer, olha, não tem como dar assistência porque os nossos funcionários estão presos em casa, porque o prefeito ou o governador decretou que todo mundo tem que ficar em casa, não tem ônibus circulando, não tem metrô circulando, os profissionais que trabalham aqui não têm carro. Quem veio de moto conseguiu vir, outros não. Então isso também impacta diretamente no colapso da saúde, por você não ter assistência adequada, né? Então, o que está faltando é exatamente essa coordenação para que os atos aconteçam de forma a par e passo. A meu ver, eu não sou especialista nem em gestão pública, e nem em epidemiologia, nem em infectologia, minha área é outra,
mas de forma muito racional, até porque eu conversei muito esses dias com colegas que são da área, e a informação é essa. Infelizmente, as ações estão sendo tomadas de forma coordenada. Você falou sobre as palavras do presidente. Ele falou no conteúdo absolutamente tudo de forma correta. Porém, na forma, melhor corrigindo, o conteúdo estava absolutamente certo, mas a forma foi um desastre. Porque, resumindo o conteúdo que ele falou, primeiro, não precisamos espalhar, não devemos espalhar a histeria e o pânico. Verdade. Não precisamos tomar medidas de saúde, como, por exemplo, aumentar o número de respiradores, de leitos de hospital, por aí vai, de máscaras e equipamentos, mas, em paralelo, nós precisamos resguardar a economia para que não entre em colapso. Verdade também, sem dúvida. Né? O vírus tem uma maior letalidade entre os idosos. É nessa população que nós precisamos focar em termos de proteger e tal e tal. Verdade também. Né? Que os governadores e prefeitos não poderiam tomar atitudes de forma não coordenada com o governo central para que essas ações não acabem impactando também na própria assistência à saúde. Verdade, mais uma vez. Porém, da forma como ele transmite, alegando questões da imprensa ou questões políticas com os governadores, que vislumbram eleições em 2022, então passa à população uma ideia inicial de desdenheza, de minimização, de politicagem, porque a coisa é traçada dentro dessa ótica da disputa política, da interferência, ou de quem está fazendo algo, deixando de fazer por vaidade ou por motivação política. Então, essa que ficou. Quer dizer, o conteúdo dele estava absolutamente certo, mas na forma não transmitiu a mesma segurança, a mesma tranquilidade que ele estava cobrando de outros profissionais, da própria imprensa, dos governadores, para que a população fique mais tranquila e que a gente possa enfrentar essa realidade com mais segurança, com mais equilíbrio, sem deixar, claro, de tomar as medidas que têm que ser tomadas. Muito bem, doutor Léo. Na verdade, o senhor falou de vários pontos aí que a gente ia até... Eu ia lhe perguntar algumas coisas que o senhor já se antecipou e já respondeu, tá certo? Mas eu queria agora que a gente entrasse também assim... por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador e ele está fazendo a seguinte pergunta. Ele sofre de mal de Parkinson. E ele pergunta o seguinte: doutor Léo, isso pode me causar uma depressão, o fato da doença mal de Parkinson? O que é que o senhor pode dizer para ele? Sim, se a pergunta é, pessoas que têm Parkinson ou outra doença neurológica são predispostas a desenvolver depressão? Sim, verdade, há um aumento significativo de casos ou da propensão a desenvolver um quadro depressivo em pacientes com síndromes neurológicas, em pacientes com outros quadros clínicos também. Não é que obrigatoriamente ele vai ter, mas ele se predispõe muito mais do que outras pessoas que não sejam portadoras de Parkinson ou de outras doenças neurológicas. O que precisa fazer é exatamente começar a observar sinais. Se ele começa a desenvolver humor deprimido, anedonia, que é a falta de prazer ou de motivação de continuar vivendo, de fazendo as coisas que ele faz no dia a dia, começa a ter insônia ou sono exagerado, falta de apetite ou apetite exagerado, dificuldade de concentração, pensamento suicida. Se isso começa a aparecer e perdura, né, ultrapassa o tempo mínimo de 15 dias, né, ele já está desenvolvendo, pode estar se desenvolvendo um episódio depressivo, leve, moderado ou grave, dependendo dos sintomas, da gravidade dos sintomas. Se isso acontece, há necessidade de procurar um profissional, que pode ser um clínico, pode ser o próprio neurologista, que tem Parkinson, já é tratado com medicações para controlar os tremores. O neurologista é um profissional de saúde, médico, que trata também depressão. Não há necessidade que seja especificamente um psiquiatra. Na verdade, o psiquiatra deveria atender às depressões mais graves, as depressões que são refratárias, aquelas que não estão respondendo de forma adequada às medicações inicialmente prescritas, seja por um clínico, por outro profissional médico, né? Mas em aparecendo esses sintomas, ele deve sim procurar e não deixar ou esperar que isso vai passar
Se o quadro for leve, às vezes só um apoio terapêutico com o próprio médico ou com um psicólogo se faz suficiente. Quando não, as formas mais graves, entrar com antidepressivos ou medicações próprias para esse quadro. Doutor Léo, que problemas de saúde mental podem ocorrer nas pessoas nesse momento de isolamento, né? E eu aproveitaria também que o senhor até completasse essa minha pergunta, respondendo o seguinte também. Veja bem, eu estou perguntando que problemas podem acontecer com as pessoas nesse momento que está todo mundo aí em isolamento, né? As precauções que as pessoas devem tomar para evitar esses problemas. E o senhor também já, por favor, fala com as pessoas que já têm esses problemas, né? Tem pessoas que já têm ansiedade, tem pessoas que sofrem de depressão, a questão da claustrofobia, né? Imagine, pessoas que precisam estar no meio da rua, que precisam sair, que não pode estar num lugar totalmente fechado e agora se sente com essa necessidade de ficar muito tempo naquele ambiente, já com receio do vírus que está lá fora. Enfim, o que é que o senhor pode passar para essas pessoas? Claro, você já acabou respondendo, obviamente, boa parte dessas situações. Na população em geral, o sentimento agora é de insegurança, é de medo, é de incerteza, de imaginar como será o futuro. Né? Inicialmente, o medo imediato é direcionado à vida. Né? Se proteger, não pegar o vírus, não adoecer ou não transmitir o vírus. Se você for jovem, já que nos jovens os sintomas são leves, mais leves, né? Você fica com receio de passar isso para uma pessoa de casa, para o pai, para o avô, enfim. Então há esse medo inicial com a vida. Passado esse momento, vem a segunda onda, como você falou, que é o medo quanto à questão da economia. Sim, claro, isso também impacta na saúde física e mental das pessoas. Então, desemprego, medo se vai continuar no trabalho, se vai poder pagar suas contas, o que vai acontecer, se vai poder se alimentar. Né? Então, isso gera nas pessoas esse sentimento de ansiedade, repercutindo clinicamente, em termos de sintomas e sinais, com irritabilidade, com insônia, com diminuição da libido, né, que é o desejo sexual. Isso não é possível, é impossível se mensurar, mas com certeza dessas 2 semanas para cá, as relações afetivas, desde o carinho até o ato sexual entre marido e mulher, entre as pessoas, reduziram, pode ter certeza, drasticamente, que é natural, as pessoas não têm clima para esse tipo de coisa, que é uma coisa natural e importante até para o ato sexual, ajuda as pessoas a desenvolver o sistema imunológico, a dar uma sensação de paz, de prazer, de saciedade, de afetividade, de relação entre as pessoas. Isso está sendo afetado. Aí, muito mais ainda, as pessoas que já são doentes, que já têm depressão, que já têm ansiedade, que têm toque, né? E eu quero abrir um parêntese para vocês, seus telespectadores, para passar um caso muito intrigante que nesses dias eu fiquei quase constantemente me lembrando desse meu paciente. No início de janeiro, quase 3 meses atrás, né, aproximadamente, eu atendi um paciente de João Pessoa, jovem, 21 anos, universitário, e esse jovem mora em João Pessoa com a mãe, o pai é separado da mãe, faz faculdade, e a mãe trouxe para consulta dizendo, olha, doutor, é um menino genial, inteligente, mas de uns dias para cá ele tem tomado atitudes estranhas. Primeiro, não quer ir mais para a faculdade. Depois, passou a um quadro de obsessão em relação à limpeza, à higiene, não quer que eu saia para trabalhar, não quer ir para a faculdade, não dorme, ansioso. E eu trouxe ele para consulta. E conversando com esse rapaz, o relato foi o seguinte, doutor, esse vírus que está lá na China, coronavírus, esse vírus vai se espalhar pelo mundo e vai gerar uma pandemia sem precedentes. As pessoas vão ficar trancadas em casa, muitas vão falecer, as cidades vão ficar como um deserto, como cidades fantasmas. E por isso esse meu comportamento. O jovem estava limpando as mãos várias vezes, estava usando álcool gel, já tinha comprado máscara, não deixava a mãe sair de casa. E claro que eu conversando com ele, tentando o acalmar, eu disse, olha, o seu pensamento é uma possibilidade real.
Isso não é um delírio em si, é uma possibilidade, né? E nós temos que tomar precauções, sim, com relação a essa possibilidade. Mas, nesse momento, as suas precauções e as suas ações estão desproporcionais em relação ao que de fato nós estamos vendo. Então, isso está impactando na sua vida. Você não está conseguindo mais estudar, ir para a faculdade, se relacionar com as pessoas. Então, nós precisamos trabalhar. Não, o que você está temendo é um temor real, não é fictício, mas está desproporcional. Então, indiquei psicoterapia e comecei uma medicação, duas, na verdade. Uma para ansiedade, ficar menos ansioso, e outra, um antipsicótico em baixa dosagem, que também funciona como um ansiolítico, para que ele module a percepção da realidade dentro do contexto em que ele estava vivendo. E aí, domingo passado, à noite, assistindo o Fantástico iniciou o programa da Globo, mostrando um drone sobrevoando as ruas do Brasil inteiro, inclusive João Pessoa. Olha lá, João Pessoa, 10 horas da manhã, a praia muito bonita, o sol, mar azul, e a cidade fantasma. Então, o drone sobrevoando as ruas, na Paulista, no Rio de Janeiro, nas cidades brasileiras. E aquele cenário, exatamente o cenário que esse jovem descreveu há 3 meses atrás. Então eu fiquei pensando, em algumas situações da vida, não é, impacta tanto que a realidade fica um fio tênue com a ficção, ou com a imaginação, ou com o delírio. Né? Então, ou seja, o que esse jovem estava relatando 3 meses atrás está acontecendo agora. Né? Não que ele não precisasse ajuda naquele momento, ele teve ajuda e respondeu bem, vem respondendo bem. Mas você imagine quantas pessoas em casa que têm transtorno obsessivo e que ficam limpando as mãos várias vezes porque tem medo de se contaminar e limpam as mãos até esfregar e dar no sangue. E quantas pessoas não estão agora, por conta dessa situação, aumentando ainda mais. Então, essa realidade, ela pode causar depressão, ela pode causar um transtorno de ansiedade, né? Ela pode aflorar um quadro psicótico nas pessoas normais e muito mais ainda nessa população que já tem um problema de saúde e que, pior, não está tendo assistência, porque parece que parou tudo. Quer dizer, as outras doenças, elas não dão trégua. Né? O infarto não diz, não vou infartar, porque tem um coronavírus, então deixa as pessoas se cuidarem, depois a gente infarta. Depois eu sofro uma fratura do fêmur, caindo de moto e fui entregar pizza na casa que alguém pediu delivery. As mulheres não vão mais parir, a dor de dentro não vai surgir. E é exatamente essa a preocupação. Nós não podemos, a título de proteger o colapso de saúde, a gente suspender todas as atividades, inclusive de saúde, e desassistir a população. Até porque, e aí voltando à parte epidemiológica do vírus, do coronavírus, as pessoas precisam entender que a melhor forma de tratar o vírus, por incrível que pareça, é se expondo ao vírus. Mas como, doutor? Então é para as pessoas ir para a rua e pegar uma doença? Não, entendam. Esse vírus, ele tem uma transmissão, uma proliferação muito rápida. Né? E por isso a necessidade de algum meio de contenção, seja isolamento vertical, social, horizontal, ou lockdown, ou o que quer que seja. Tá? Mas há necessidade que as pessoas vão gradualmente se expondo ao vírus, porque a única defesa concreta que nós podemos ter a esse vírus é contraindo ele. Né? As pessoas jovens que contraem o vírus e vai ter apenas um resfriado, 14 dias elas desenvolvem imunidade àquele vírus. E só quando pelo menos 50% da população de um país adquire o vírus e desenvolve a imunidade àquele vírus, é que a doença deixa de se disseminar. Então, ou seja, se os governos, seja federal, os governos estaduais, prefeituras, se reunissem e dissessem assim, vamos durante 6 meses deixar todo mundo em casa, ninguém sai de casa, nós vamos dar um salário mínimo para todo mundo, vamos garantir os empregos, todo mundo em casa, maravilha. O que acontece? Daqui a 6 meses, quando essas pessoas saírem de casa, todas elas, ainda sem o vírus, elas vão disseminar o vírus de novo e vai começar a pandemia de novo. Então, o que nós precisamos fazer é o que chama de exposição protegida. Ou seja, nós protegemos os idosos, nós protegemos as pessoas que têm doenças crônicas, porque se acontecer, elas vão morrer, então elas precisam de proteção.
Mas as pessoas jovens que não têm risco, né? Pra você ter uma ideia, quantas crianças com menos de 12 anos no mundo morreram por coronavírus? 0. Tá? Quantos jovens com menos de 50 anos morreram no mundo? Eu não sei aqui a quantidade, até porque isso está variando. Mas são poucas. E os casos que acontecem, 99% são pessoas que têm asma, doenças autoimunes, câncer, tuberculose e por aí vai. Então as pessoas que são normais, elas precisam se expor de forma gradual e protegida para adquirir o vírus, para ter aquele sintoma de gripe, de resfriado, criar a imunidade, né? Passado o período de incubação de 14 dias, se tornar imune, não transmitindo para ninguém e acabar a pandemia ou a epidemia, né? Então nós precisamos entender isso. Então, se tomar todas as medidas e sem entender as nuances de como acontece a disseminação e a imunização natural do vírus, nós vamos ficar levando pavor, nós vamos levando as pessoas informações que, em vez de ajudar, fazem prejudicar. E aí você perguntou, o que é que a gente pode fazer em casa para garantir a saúde mental? Primeiro, diminuir o acesso às informações. Eu sei que quem está em casa, naturalmente, acaba se relacionando com redes sociais, vendo informações, recebendo informações, só que essa profusão de informações, muitas vezes desinformações, acaba gerando muito mais medo, ansiedade, insegurança e doença, né? Então, o que a gente precisa fazer? Manter uma rede de contato com pessoas próximas, sobretudo os idosos, para que a gente fique constantemente ligando. Eu, pessoalmente, faço isso várias vezes com minha mãe e meu pai. Está tudo bem aí? Como é que a senhora está? Como é que o senhor está? Está sentindo alguma coisa? Tal. Então, você transmitir segurança, afeto, perguntar se está tudo bem, tal, uma assistência à distância, eles estão em casa trancados também, para que eles se sintam seguros e você também em casa sabendo que eles estão bem, né? Está precisando de alguma coisa, a gente vai aí, alguém vai, faz uma compra, leva, esse tipo de ajuda. Segundo, acessar apenas os sites oficiais. Você está querendo saber quantas pessoas tiveram óbito no mundo ou no Brasil naquele momento? Vai no site do Ministério da Saúde, tem lá informações em tempo real e segura. Não adianta estar recebendo, replicando áudios que recebe no WhatsApp, depois passa. Eu, pessoalmente, acabei fazendo isso sem querer. Que recebi de um grupo de médicos, depois passei para outro grupo de médicos e depois descobrimos que era fake. Uma enfermeira, suposta enfermeira, de um hospital em Recife, chorando, dizendo que lá estava uma calamidade, e depois nós descobrimos que era uma mentira. Inclusive, essa própria pessoa depois se retratou. A polícia chegou até ir à casa dela para retratar. Então, não acessar informações em profusão, muitas delas sejam fictícias. Então, e estabelecer uma rotina em casa. Nós precisamos ter uma rotina esses dias, nós não sabemos quanto tempo esse confinamento vai acontecer, quanto tempo vai perdurar. Então, precisamos ter em casa com os filhos uma rotina de atividades. Começa ao acordar até a hora de dormir, né? Então, ter horário fixo para dormir, ter horário fixo para acordar, ter horário fixo para fazer atividade física, né? A mesma internet que transmite informações que não devem, fake news e por aí vai, mas elas têm conteúdo positivo. Então, você pode entrar num desses personal trainings que faz orientação de como fazer exercício em casa, né? Dentro de um espaço pequeno, do apartamento. Você pode usar um colchonete, você pode usar um pezinho, então há uma toalha para servir como corda para fazer o alongamento. Então faz atividade física, né? Compartilhe com os filhos a questão das tarefas de casa. Nesse momento o conteúdo deve ser direcionado a atividades lúdicas e psicossociais. Então não adianta estar fazendo cálculo de matemática, estudando fórmula de química, até porque os pais, na grande maioria, não vai saber ensinar, né? Sobretudo crianças menores. As crianças adolescentes já conseguem estudar por conta própria. Mas as crianças menores têm que fazer atividades lúdicas, pintura, desenho, contos de história. Precisa se dialogar com as crianças sobre o que está acontecendo no mundo. Claro que com uma linguagem própria para a criança, para que ela compreenda, né? Você transmite o conhecimento sem transmitir medo, obviamente, né? Mas eu acho que nesse momento, no início da minha fala aqui, eu coloquei, o grande aprendizado final que nós vamos ter é exatamente esse relacionamento familiar que vai se modificar. As pessoas estão tendo tempo agora de conversar, de estar em casa com os filhos, de poder dialogar mais, de poder brincar, jogar dominó, jogar baralho, jogar qualquer tipo de jogo, até apostando coisas saudáveis, como, por exemplo, quem perder a partida vai lavar a louça, quem perder a partida lava o banheiro, e assim começar a dividir tarefas.
Isso é divertido, isso integra a família e faz você ter rotinas em casa que minimizem esse efeito claustrofóbico que você tanto fala de estar confinado em espaço fechado.